Fala galera, bom, Gabriel Luquina e seja bem-vindo. Nesse vídeo será a continuação do vídeo anterior, até porque, né, ser a continuação do vídeo seguinte não tem muito sentido. Né? Fazer o que, né? O tic-tac e... Galera, foi mal, já me restabeleci o ar que tinha subido pra cabeça. Seguinte, nesse vídeo a gente vai falar então sobre os patches das tabelas ACPI. Eu tinha feito, né, um vídeo anterior sobre esses patches, em que eu demonstrei o que é de fato esses patches, como que a gente extrai eles do nosso hardware, como que a gente decodifica, né, os arquivos que são extraídos. E esse vídeo, né, o anterior, ele é a base para os vídeos que virão a seguir a respeito desse tema aqui, né, que são os patches das tabelas ACPI. Dependendo do computador, do Hackintosh que você está montando, podem existir a necessidade de apenas um patch, 2 patches, assim como N patches necessários. Eu vou procurar aqui abordar sempre os principais patches, sejam eles para desktops ou até mesmo para laptops, né, ou high-end desktops também às vezes necessitam de patches específicos. E vou tentar demonstrar então para vocês como que cada patch é de fato elaborado. Então por isso que vai ter aí uma sequência de vídeos futuros em que eu vou abordar cada um desses patches para ficar aí bem claro e nítido de como que elabora. Até porque esses patches eles são básicos para a criação da nossa EFI. E uma EFI bem construída resulta, né, em um Hackintosh bem feito e que funciona certinho igual um Mac genuíno, ou até melhor que um Mac genuíno. A princípio é isso. O patch referente a esse vídeo de hoje, ele é referente ao gerenciamento de energia do nosso processador, né, do CPU, e ele acaba impactando tanto no consumo de energia, quanto no desempenho e até mesmo nas temperaturas que o nosso processador pode chegar. Ele é um patch que se a gente não aplicar, o nosso Hackintosh ele até pode bootar, ele pode, né, entre aspas, funcionar, mas ele não vai funcionar aí da maneira mais adequada possível. Existem patches que a gente vai abordar aí no futuro, em que se eles não forem feitos no nosso Hackintosh, nem mesmo vai bootar, ele nem mesmo vai ligar, tá? Mas em cada patch eu vou fazendo esses comentários e vou deixando aí mais lúcido, talvez, esses exemplos. Combinado? Então, bora pro vídeo, chega de conversa que hoje tem vídeo pra caramba. Vamos lá. Antes de sair fazendo a aplicação dos patches, né, das tabelas ACPI, a gente precisa saber quais são os patches necessários para a nossa EFI do nosso Hackintosh. Como que a gente faz para identificar, né, quais são os patches necessários? A gente precisa compreender que existem 3 plataformas, né, de processadores, e dentro de cada plataforma vai existir, né, os modelos e, consequentemente, a geração desses processadores. Então, quando a gente fala de processadores da plataforma desktop, aqui dentro estão os processadores da AMD, da linha FX, Ryzen e Threadripper. E quando eu falo Ryzen e Threadripper, aqui são todas as gerações, desde a série 1000 até a série 5000 dos Ryzens e todos os modelos de Threadripper existentes até o momento. E quando a gente fala de plataformas desktop para Intel, a gente está falando de todas as gerações Core i3, Core i5, Core i7 e Core i9, e também os processadores Core 2 Duo, que já são bem antigos. Quando a gente fala sobre plataforma high-end desktop, são processadores únicos e exclusivamente da Intel, e são aqueles processadores que pertencem à linha X ou à linha Extreme da Intel, bem como os processadores da família Xeon. Esses processadores Xeons, eles variam aí desde os modelos V5, V2, V3, V4, até alguns modelos mais novos, como os Xeons modelo W e X, que são aí processadores destinados a alta produtividade ou até mesmo a workstation ou servidores. E por último, a gente tem a plataforma de laptops, que são justamente os notebooks. Geralmente são os mesmos processadores aqui de desktop, né, frente às mesmas gerações dos processadores de desktop, só que otimizados para a parte de mobile. Quando eu falo sobre essa otimização, basicamente é a questão de consumo de energia, a parte de esquentar, né, que é a temperatura desses processadores, eles ficam limitados, né, ao uso de ventoinhas, de cooler, etc. Então, geralmente são processadores aí que, se comparado aos processadores de desktop, vão ter menos desempenho. Aí, sabendo então dessas 3 plataformas, a gente tem que cruzar dentro dessas tabelas aqui que são apresentadas de acordo com as 3 plataformas, qual é a geração do nosso processador, para então identificar quais são os patches necessários. Vou pegar como exemplo aqui um processador, o Comet Lake da Intel, que são os processadores de 10ª geração. Nesse caso, a gente precisaria do patch referente ao plug, que é de CPU, e também os patches de EC USB-X, que é do controlador embarcado que existe na placa-mãe e que faz, né, conversa com o processador. Precisaria também do AVAC,
DAC e também por último aqui o R-Hub, que é referente às portas USB. Se a gente pegar um Kaby Lake da vida, que são processadores da 7ª geração, a gente precisaria do patch de plug e também do patch de EC USB-X, ou seja, somente 2 patches necessários para essa geração de processador para a plataforma desktop. Se a gente pegar um Kaby Lake da plataforma de laptop, notem que ele pode variar. Ele vai ter a necessidade de plug, vai ter a necessidade do EC USB-X e também a necessidade desse GPIO, que é referente ao trackpad e nenhum outro patch. Então notem que podem existir patches diferentes mesmo para a mesma geração de processadores, dependendo da plataforma na qual eles estão embutidos. E sabendo disso, então nesse vídeo a gente vai falar sobre o patch de CPU, né? O patch de gerenciamento de energia do nosso processador. Ele é conhecido aí como SSDT Plug. Ele é válido para as 3 plataformas, então desde desktop, high-end desktop e laptops, né? A linha mobile. E ele precisa ser aplicado somente nos processadores Intel de 4ª geração em diante, então até o Comet Lake, né? Que são os processadores de 10ª geração. E apesar de não estar nessa tabela aqui, os processadores de 11ª, que são os Rocket Lakes, também necessitam desse mesmo patch aqui. Os processadores da linha AMD, né, tanto os FX quanto os processadores Ryzen ou até mesmo os Threadripper, eles não necessitam do patch de gerenciamento de energia. Então, para todos os patches, o pessoal da OpenCore, eles disponibilizam um modelo, né, um código-fonte que a gente vai poder fazer a alteração de acordo com a extração que a gente fez, né, anteriormente das tabelas ACPI. E então, pegando, né, o modelo referente, né, ao SSDT Plug, eu tô com ele aberto aqui, mas todos os modelos eles vão estar sempre no repositório do GitHub lá do pacote do OpenCore. Esses modelos sempre vão ter a extensão .dsl, que significam os arquivos, né, referentes às tabelas ACPI de maneira decompilada, ou seja, né, maneira aberta, né, o código-fonte, que é justamente o código que nós humanos conseguimos, né, fazer a leitura, a edição, a escrita, etc. Então, pegando o modelo da SSDT Plug, basta a gente vir aqui no código, selecionar ele por inteiro, copiar, não tem, né, muito segredo sobre isso, Ctrl C para copiar. Aí depois de copiado, então, eu recomendo que vocês utilizem o VS Code para fazer a edição dos arquivos, mas ele fica um pouco mais fácil. A gente vem em File, New File, cola, né, o código aqui, e para deixar ele colorido e mais certo ali, para a gente, né, facilitar a edição, a gente vem aqui nesse Plain Text, tem no canto inferior, clica sobre ele e seleciona o código ASL, que, né, é a linguagem referente a essa programação aqui. Aí basicamente o que a gente precisa fazer nesse arquivo aqui, que é o modelo, né, que o OpenCore nos entrega, é fazer a exclusão de todas as linhas que são irrelevantes para o nosso hardware. Aí você deve estar se perguntando, beleza, mas quais são essas linhas, né, irrelevantes? Eu já vou chegar lá, mas antes de mostrar, então, de fato, como que a gente encontra, eu vou fazer uma breve explicação desse código aqui para ficar um pouco mais simples para quem não está muito habituado com códigos de programação independente de linguagem. Visualmente, aqui a gente consegue identificar 3 padrões. Tem esse primeiro padrão, que é referente a essas linhas que tem, né, o external no começo, e tem esse conjunto aqui de caracteres. Tem esse segundo padrão, em que está definindo um método, né, e uma sequência aí de caracteres e códigos. Isso aqui, inclusive, é o que faz a correção do gerenciamento de energia do nosso processador e faz, né, com que ele funcione aí corretamente dentro do macOS. E tem um terceiro padrão, que está mais aqui para baixo, em que ele tem diversos desses códigos aqui, que a gente pode chamar de blocos de códigos, que eles são muito semelhantes, até mesmo a quantia de caracteres, a quantia de linhas, né, e que visualmente a gente consegue compreender que eles, né, possuem um determinado padrão. Aí quando a gente for fazer a limpeza desses códigos de acordo com o nosso hardware, o que vai se resultar nesse arquivo aqui? Vai resultar em apenas uma única linha, né, com esse external aqui no começo, é uma declaração que ele está fazendo aqui no começo do código, não é uma declaração de amor, é uma declaração aqui de código. A gente vai manter esse trecho aqui que é referente ao método, que é onde faz de fato a correção. A gente vai manter apenas um desses blocos de códigos aqui, que vai ser referente aí à pesquisa que a gente vai fazer dentro da nossa tabela ACPI do nosso computador. Então o arquivo nesse começo ele tá grande, né? Tem diversos códigos, diversas linhas, mas no final ele vai se resultar aí apenas uma linha dessa aqui. Esse bloco aqui é apenas um bloco desse. Então basicamente ele vai caber aqui na nossa tela inteira todo o processo de patch referente aí ao gerenciamento de energia do processador.
Então, agora que a gente já sabe, né, o que a gente tem que fazer com esse modelo aqui, eu tenho algumas extrações, né, de tabelas DSDT de outros conjuntos de hardware, que a gente consegue ver aqui na prática como que faz a pesquisa e faz a limpeza. Eu vou pegar o primeiro exemplo aqui, que é de um Acer Nitro, né, um notebook. A gente abre ele com o Code, não tem muito segredo. Basicamente aqui a gente vai apertar Ctrl F para fazer uma pesquisa de texto e digitar a palavra processor. Quando a gente encontrar, então, a palavra processor, a primeira ocorrência dela é a que nos importa. Nesse caso aqui, o que a gente tem que marcar aqui? É essa primeira ocorrência chamada PR00 e esse código do scope SB. A gente volta aqui no modelo, pesquisa por SB. Isso aqui é PR00? Não. Tem outro SB aqui embaixo. É PR00? É. Então a gente vai manter essa linha aqui e a gente vai excluir todas as demais. Nesse caso, a gente excluiria essas aqui, excluiria essas. E para facilitar a gente encontrar quais são os blocos que a gente tem que excluir aqui, basicamente a gente pode deixar selecionado o PR00 e vinha rolando aqui para baixo. Encontrou o PR00 e ele também possui SB. Notem, tem a outra ocorrência de PR00 que é com o começo PR. A gente tem que manter apenas o SB que é referente ao nosso hardware. Basicamente a gente vem aqui, seleciona os outros blocos, faz a exclusão aqui para baixo. Lembrando de manter a última chave aqui porque ela não é referente a esses pequenos blocos aqui. E o nosso patch basicamente ele ficaria desse tamanho aqui. A primeira ocorrência, né, que faz essa declaração aqui na parte superior, o método, que é onde faz de fato a correção, e esse trecho de código aqui que complementa esse método para fazer a correção desse patch aqui. Então esse foi um exemplo do Acer Nitro, né, que tem SB e o PR00. Eu vou desfazer aqui todos esses ajustes para pegar outro modelo. Fechar o do Acer Nitro. Vou pegar, por exemplo, o da Gigabyte Z590. Então direito, abrir com o Code. Pesquisa está até aberta aqui, pesquisa por processo e notem, ele é um pouco diferente daquele exemplo anterior, tem mais ocorrências de processor, mas é a mesma coisa, a gente tem que pegar a primeira ocorrência, que é PR00, e o scope, chamado SB. Então nesse caso aqui seria o mesmo exemplo que eu utilizei no arquivo anterior, é fazer a mesma limpeza aqui. Eu vou excluir, vou fechar esse modelo, vou pegar outro modelo então referente, por exemplo, ao Lenovo. Abrir com o Code, pesquisar, né, por processor. Aqui a gente já começa a mudar um pouco. A gente tem o mesmo, né, bloco de código, várias ocorrências de processor, também é PR00, só que o nosso scope ele tá como PR. Então aqui no nosso modelo a gente tem que procurar por PR e das ocorrências de PR tem que procurar o PR00, que está exatamente aqui. Aí a gente simplesmente excluiria essas outras linhas, marcaria ele aqui para facilitar. Não é essa primeira ocorrência desse bloco de código, né, que ele começa com SB, e é justamente essa outra ocorrência que a gente tem que manter, PR com PR00. A gente vem, sem segredo nenhum aqui, e faz a exclusão dos outros demais blocos de código, tanto os blocos que vêm antes dele, quanto os blocos que vêm depois dele, resultando no arquivo assim, a declaração aqui em cima, o método que faz a correção e o complemento aqui do método que faz a correção. Aí tem PR, e PR, PR e PR. Desfazendo os ajustes aqui, vou mostrar um exemplo ali da X99, que ela é um pouco diferente, mas o ajuste é praticamente o mesmo. Vou abrir então ele aqui, abro com o Code, vou pesquisar por processor. Nesse caso aqui, notem que ele achou uma ocorrência de um total de 384 ocorrências. Nos outros exemplos, eu estava achando de 19, acho que a 30 ocorrências. Nesse caso aqui da X99, pode ver até que o bloco de código é bem diferente dos anteriores. A gente tem que atentar somente à primeira ocorrência, então aqui, da localização da palavra processor. Então, nesse caso aqui, é esse cara aqui, ele começa com CP00. A gente vê no modelo aqui, tem CP00 aonde? Tem aqui. Ó, ele tem aqui e tem aqui. A gente precisa saber se ele é um PR ou se ele é um SB mais esse complemento SCK0. Volta aqui para o modelo e para saber, a gente pode simplesmente selecionar aqui, ó. Note que ele começa e essa linha aqui lá fica destacada até o fim do bloco. O que a gente precisa saber, né, é um nível acima. Para saber o nível acima de forma bem fácil, posiciona o mouse nessa linha do bloco acima e vai enrolando aqui em cima até encontrar o começo. E tá aqui, ó, o device. Device SCK0. Volta aqui no modelo, tá aqui. SCK0 com CP00. Aí a gente vem, faz a limpeza. Notem também que ele tem o USB. Se a gente vier aqui pegar, né, a linha anterior e começar a rolar aqui para cima, até encontrar o começo dela, notem que o scope está aqui, ele também começa como USB. É exatamente como está no modelo. SB, SCK0 e CP00. Aí basicamente a gente vem e faz a limpeza. Vai estar aqui embaixo, SB, SCK, onde a gente faz a exclusão
dos outros blocos, resultando no arquivo novamente assim. A declaração aqui em cima, o método e o complemento aqui do método. Então notem que para todas as plataformas a gente pode, né, ter algumas diferenças nos códigos, tem essas nuances de às vezes um ser muito semelhante ao outro, mas tem esses os processadores x99, tem um pouco diferente o código aqui. E basicamente a gente pode ir guiando por essas linhas aqui, que são essas linhas verticais, a gente consegue encontrar facilmente aí onde que começa e termina cada bloco de código, para a gente encontrar o termo correto aqui para poder fazer a limpeza desse arquivo aqui. E agora então que a gente já finalizou, né, o ajuste desse arquivo, fazendo a limpeza dele, deixando somente as linhas que fazem, né, ligação com o nosso hardware, a gente precisa salvar o arquivo. Para isso aperta Ctrl S. A gente precisa salvar ele com a extensão .dsl e não como .asl. Eu vou colocar aqui o nome como ssdt plug, que é o nome, né, referente a esse patch aqui, .dsl, que é a extensão para código ou fonte. A gente salva, pode fechar, né, o code. O que a gente precisa fazer por último, além de salvar, é transformar isso aqui na linguagem que o nosso computador vai compreender, que é a extensão .aml. Eu vou pegar o arquivo, vou colocar ele no diretório aqui dessas ferramentas de ASL. Lembrando que essas ferramentas eu mostrei no vídeo introdutório, né, referente às tabelas da CPI. Aí a gente vem nessa barra de endereço, abre o CMD, ele já vai abrir, né, no diretório correto. A gente vai colocar iasl.exe e o nome do nosso arquivo ssdt. A gente aperta Tab, ele auto, né, completa o nome do arquivo. Pressionando Enter, ele vai fazer aí a compilação desse arquivo e deixar ele pronto para ser utilizado. Se tudo der certo, ele vai falar aqui embaixo, né, que foi completado com sucesso o processo de compilação, não encontrou nenhum erro, não encontrou nenhum warning, que são avisos, né? Fez 3 remarcações e o arquivo está gerado aqui então de maneira pronta para ser utilizada na nossa EFI. Aí basta copiar ele para o diretório de ACPI da nossa EFI, fazer o ajuste do config.plist e tá finalizado então esse patch referente, né, ao gerenciamento de energia do processador. Se você chegou até aqui, é sinal de que você chegou ao fim do vídeo e parabéns! Os vídeos que eu faço, não adianta, eu não consigo fazer de uma forma muito curta, assim, sabe? Eu queria fazer vídeos algo em torno de 6, 7 minutos, mas eu fico também imaginando que tem pessoas que, né, conhecem um pouco mais sobre o assunto e vão achar, às vezes, o conteúdo do vídeo bastante básico, assim, entendeu, né? E tem pessoas que são um pouco mais leigas e eu quero atingir, de fato, todo esse público. Tanto as pessoas que já conhecem, quanto as pessoas que não conhecem, né, sobre o assunto. E dar, né, enfim, esse conhecimento, esse poder para todo mundo que, né, que me assiste e né, tá aí colaborando também, às vezes, nos comentários, trazendo dúvidas que, muitas vezes, são motivos de novos vídeos que eu trago aqui. E, a princípio, é isso. Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Teremos novos vídeos a respeito desses patches e eu tentarei fazer os próximos vídeos um pouco mais enxutos e a gente utiliza esse aqui como base e o vídeo anterior, que é o básico sobre as tabelas da CPI, também como base para a criação de todos esses patches. Combinado? Então se vemos no próximo vídeo e valeu, fui!